Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman. Hoje o Estudando com o Professor aqui vai ser um especial. Afinal de contas, quando eu gasto mais gordura durante o exercício, isso significa que eu vou emagrecer mais? Aliás, como é que funciona o nosso metabolismo energético pensando num exercício aeróbico? E por último, esse método 12-3-30, ele funciona mesmo para emagrecer? Vem comigo que o assunto é interessante e tu vai gostar. Deixa eu te trazer a minha tela aqui. Olha só. Tudo começa com esse artigo aqui. Um artigo publicado em 2025, recentemente, nessa revista aqui, que fez uma comparação entre um método de combinação de esteira com velocidade e inclinação e uma corrida normal. E aí eles verificaram algumas coisas aqui que gerou um barulho bem grande na internet. Então, o método 12-30, você corre com uma esteira com 12% de inclinação durante 3 milhas durante 30 minutos. E as redes sociais bombou com esse método, a galera achou legal, novidade, motivação. E a promessa principal era, bem, esse método é o método ideal para emagrecer. Combinar velocidade, duração, inclinação e esteira é uma estratégia muito bacana. Você consegue criar vários protocolos que são interessantes, que pode aumentar ou o volume ou a intensidade. Você pode criar estratégias muito interessantes por meio desses recursos que a esteira tem. E a intensidade do esforço, ela tem um impacto muito grande no metabolismo nosso energético. E isso que eu quero explicar para ti. Então, olha lá. O estudo em si quer comparar as respostas metabólicas entre uma sessão do treino 12-3-30 e uma corrida normal em esteira plana em velocidade autoselecionada pela pessoa que participou do estudo. Então, como é que começa essa história toda? Olha só, gente. Eu vou deixar o link aqui. Isso aqui é uma matéria do Instagram. Eu vi no Instagram e depois eu fui atrás do site, onde trazia caminhada inclinada versus correr em superfície plana. Estudo revela qual modalidade queima mais gordura. Aí, tudo bem, vamos lá, vamos entender esse negócio. O método 12, isso aqui são prints da própria matéria que eu tirei para facilitar a minha apresentação para vocês. O método 12-30 consiste em você caminhar numa esteira, 12% de inclinação, uma inclinação bem considerável, 3 milhas por hora, isso dá uma velocidade de 4,8 km por hora, uma velocidade baixa, né? Tudo bem, com a inclinação alta e a velocidade baixa, vira uma intensidade interessante, durante 30 minutos. Esse método aqui, lá no meu papo reto, lá de dezembro de 22, eu já falei um pouco sobre isso aqui e, olha, eu já dei uma escutada nele e vi que a coisa bate com o que eu vou trazer para vocês. E aí, o que os caras trazem? Eles dizem assim, olha, um estudo publicado na revista tal, aqui, International Journal of Exercise Science, revela como no popular treino pode queimar até 7% mais gordura do que correr. Observe na narrativa, 7% mais gordura do que correr. Esse método caminhando é melhor para perder gordura do que correr. Ela comparou, né, o treinamento viral nas redes sociais, né, ela explica o método. E ele continua dizendo o seguinte, o gasto calórico total foi semelhante entre os dois tipos e a caminhada e inclinação se destacou com maior taxa de oxidação de gordura, de novo trazendo o impacto da gordura. E o treino inclinado ativa majoritariamente o metabolismo lipídico, ou seja, mostrando que isso acontece. Já vou falar para ti. Aí ele coloca assim, preservar o glicogênio muscular enquanto maximiza a queima de gordura, ou seja, ao invés de você usar o glicogênio, você usa a gordura, é o cenário ideal para quem quer emagrecer. E aí que começa a confusão. E aí que começa uma narrativa tendenciosa e tu vai entender comigo o que eu quero dizer. Treinos de alta intensidade, apesar de eficientes em queimas calóricas, podem não ser eficazes quando se pensa em queima de gordura. Então ele dá a entender que o treino intenso, ele não queima tanta gordura e ele poderia não ser tão bom para emagrecer. Certo? Esse é o contexto que a gente tem. Mas vamos entender primeiro o artigo para você entender o resto depois. Gente, o que foi feito nesse artigo? As pessoas foram numa esteira, usaram essa máscara, não necessariamente fizeram exame cardiológico aqui, mas a figura que eu trouxe é essa. Usaram a máscara onde avaliaram a quantidade de gases utilizados e foram feitos 2 protocolos. As pessoas ficaram 30 minutos caminhando com 12% de inclinação e durante 3 milhas, ou seja, 4,8 quilômetros
de velocidade. Caminhando, 30% de inclinação, 12% de inclinação, 30 minutos. Essas mesmas pessoas, tá, fizeram em outro dia, uma semana depois, uma corrida na esteira. Eles mesmos escolheram a velocidade que fosse confortável, até atingir o mesmo gasto energético. Ou seja, primeiro eles fizeram o protocolo 12-3-30 e depois as pessoas repetiram esse protocolo, foram fazendo a corrida na velocidade que eles queriam, até que eles chegassem na mesma quantidade calórica. Aí o protocolo terminava. Então, isso era igual para todo mundo. A todo mundo. Cada um tinha que caminhar até completar o gasto calórico. Se mediu quanto tempo levou para isso, se mediu quanta caloria se gastou, quantos por cento de carboidrato foram utilizados e quanto por cento de gordura foi utilizado nos dois protocolos. Ok? Deixa eu te falar uma coisa, hein? O canalzinho aqui tá bombando, hein? Muita coisa interessante sobre obesidade. Olha só, balanço energético, uma mentira. Isso aqui vale a pena tu escutar. Quer escutar uma livezinha? Pega com a Profiane Strebe, que falou sobre exercício físico e obesidade. Uma baita live. E eu preciso só que é o seguinte, ó. Curte aí, comenta aí, espalhe esse artigo. Tu vai gostar do conteúdo dele e tu vai entender tudo, vai ser agora, tá? Me dá essa força. Vamos lá. Tu sabe que aqui é a sua biblioteca virtual. É aqui que tu tem a informação para tu entender as coisas. Gente, primeiro eu vou trazer a tabela 2, que ela mostra onde teve ou não teve diferença significativa. Então, olha só. Quando a gente vai olhar o valor de P de significância, o gasto energético total de calorias foi igual. Lembra que era isso que eles queriam, né? Você fazia ela inclinada, caminhava, depois corria até empatar. E eles conseguiram fazer isso. Show de bola, beleza. O tempo que se gastou, o gasto energético, a taxa de gasto energético, ou seja, calorias por minuto, a quantidade, o percentual de carboidrato, o percentual de gordura, foi significativamente diferente entre os dois modelos. Ora maior, ora menor. Tá? Então, por exemplo, aqui o percentual de gordura foi 7,4% maior no protocolo 12-3-30. Então, sim, é verdade a informação que traz na matéria, ok? Agora vem comigo para olhar os outros resultados. E é aí que tu vai começar a entender as coisas. Olha só, o gasto energético foi igual, uma pequena diferença que não foi significativa. Durante aqueles 30 minutos no protocolo inclinado e nos 23,9 minutos na corrida, se gastou a mesma quantidade de calorias. Olha lá, percentual de gasto calórico. A gordura foi metabolizada mais, com 40,5% foi o gasto de gordura, 59% foi gasto em carboidrato. Ou seja, se gasta 40% de gordura aqui e na corrida se gasta 33% de calorias advindas de gordura. Ou seja, 7% mais. E o carboidrato, obviamente, é maior na corrida e menor na caminhada inclinada. Ok? Agora veja bem. Até aí tudo certo. Uma coisa importante é entender. Os 30 minutos de caminhada gastaram a mesma caloria do que 24 minutos correndo. Você gasta menos tempo para fazer a mesma caloria correndo. Ou seja, 20% a menos de tempo. Tá? É mais vantajoso em termos de tempo você gastar calorias correndo. E outra informação muito importante. A quantidade de calorias por minuto ela é maior na corrida, porque você gasta a mesma caloria com menor tempo, você gasta 13 calorias para cada minuto percorrendo na esteira, correndo, você gasta 10 calorias por minuto caminhando nela inclinada. E aí, olha só, se eu fosse fazer uma conta, se eu fosse fazer 30 minutos correndo na velocidade que eles correram, com o gasto energético correndo, esse gasto seria de 393 calorias, ou seja, 85 calorias a mais, 28% a mais. Gente, correr se gasta mais energia do que caminhar. Ah, professor, mas eu gasto mais gordura. Nós já vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero que tu entenda primeiro é o seguinte: exercícios mais intensos gastam mais energia. Ponto final. Então, se você vai gastar a mesma quantidade de energia, você vai gastar menos tempo. Se você equiparar o tempo, você vai gastar mais energia. Essa é a primeira informação importante que você deve entender. Nós temos várias imagens, nós temos vários estudos na literatura, e isto não é nenhuma novidade. Qualquer pessoa que entende um pouco de fisiologia do exercício sabe que, olha só, isso aqui é a potência, isso aqui é a quantidade de
intensidade e aqui eu tenho o gasto calórico. Observe que à medida em que eu uso mais intensidade aqui, mais gasto calórico por minuto eu tenho. Exercício mais difícil gasta mais energia. Ok? Isso aí todo mundo sabe e tá tranquilo. Agora, o que é importante que tu entenda é que você olha o quadro azul e o vermelho. O azul é quanta gordura eu uso durante o exercício e o vermelho quanto carboidrato, glicogênio eu uso. Observe que à medida que aumenta a intensidade, a minha quantidade de gordura utilizada diminui. E quando eu aumento a intensidade, a quantidade de carboidrato aumenta. Ou seja, quanto maior a intensidade, quanto mais difícil for o exercício, menos gordura eu uso. Tá? Tudo bem, até aí tá tudo certo. Então, assim, se eu quero gastar mais energia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exercícios mais intensos. Professor, mas e a gordura, como é que funciona? Tu vai entender ela agora. Olha só, aqui é um outro quadro, que também vem de uma referência bibliográfica, em que você tem os amarelos como sendo os carboidratos e os azuis como as gorduras. Ácido graxo, triglicerídeo, glicogênio, glicose plasmática. Observe que o comportamento é igual. Aumenta a intensidade, a quantidade de carboidrato metabolizado aumenta, a quantidade proporcional de gordura diminui. Você gasta menos gordura, mas a quantidade de calorias gasta é aumentada. Então quer dizer que se eu gasto menos gordura, eu emagreço menos? Ah, professor, mas eu estou gastando menos gordura. Aí que está. Não, pessoal. Não é assim que funciona. Sabe por quê? Uma coisa que vocês não sabem, que o pessoal não conta, não faz questão de contar, porque eu não sei porque o pessoal gosta de enganar as pessoas. Porque olha só, o carboidrato que foi consumido aqui, você gastou um monte de carboidrato aqui, um monte de glicogênio. Ele precisa ser reposto após o exercício. E isso acontece na fase de recuperação. E da onde ele tira esse carboidrato? Para onde é que ele tira energia para metabolizar? Para repor o glicogênio? Através da oxidação da gordura. Então, durante o exercício, eu não gasto mais gordura. Isso é verdade. Exercícios de menor intensidade queimam mais gordura. É verdade. Só que na recuperação, quando eu faço um exercício mais intenso, a recuperação ela é por meio da queima da gordura para repor o glicogênio. Então, o que você vai queimar na hora não interessa. O que interessa é o gasto energético total. Olha só um exemplo que eu pensei para dar para vocês. Imagine você percorrer 300 km com um carro. Você pode usar gasolina ou álcool. Vamos usar só 100% cada um deles. Em qual caso você usa mais combustível? Você usa mais combustível no álcool. Você vai gastar mais litros para percorrer 300 km com álcool do que gasolina. Mas muda a distância que tu vai percorrer? Não. 300 km são 300 km. Se você vai gastar 300 calorias numa atividade física, interessa se é gordura ou carboidrato? Não, não interessa. Interessa que você vai gastar 300 calorias. E aí a outra pergunta, e qual é o combustível que vai custar mais caro? Olha só, eu fiz uma continha assim, ó, gasolina 5,70, o álcool a 4, com a gasolina eu faço 12 km por litro, no álcool eu faço 8,5, na gasolina eu gasto 25 litros, no álcool eu gasto 35, e quando eu faço a conta para ver quanto eu gastei os mesmos R$142. Tá entendendo? 300 calorias são 300 calorias. Mas aí tem um detalhe que é importante. O importante é eu entender que depende da velocidade que você anda com o carro. Se você anda com esse carro mais rápido, você faz uma média pior, você gasta mais. Se você anda mais devagar, você gasta menos. É a mesma analogia que a gente faz com a intensidade do esforço. Se você tem um exercício mais intenso, você vai gastar mais energia. Não interessa o combustível. Durante o exercício, sim, eu gasto mais gordura. Mas para exercício menos intenso. Só que para o exercício mais intenso, eu vou fazer isso durante a fase de recuperação. E tu quer ver? Olha só, esse aqui é um estudo de 2012, estudo antigo, que comparou a caminhada com a corrida, ok? 86 metros por minuto, 160 metros por minuto. Os mesmos sujeitos. O gasto energético foi de 372 e 471. 98 mais calorias correndo para fazer a mesma distância. Aqui eles descontaram a energia gasta basal, né? Aqui só fizeram o gasto calórico durante.
continuou sendo 146 calorias maior. Aí eles mediram a recuperação, o gasto energético da recuperação. E isso é importante que tu entenda. Se o exercício é mais intenso, eu gasto mais energia na fase de recuperação, que é o que eu falei agora há pouco. Isso se chama EPOC, consumo de oxigênio pós-exercício. Tá? Ou seja, você quebrou um monte de glicogênio e você precisa recuperar ele. Então você ainda ficou mais ofegante mais tempo. Seu corpo ainda continua queimando energia após a sua execução. 100 calorias. No total, você tem um gasto energético que é maior quando comparado com a baixa intensidade. Tá? Então, gente, quais são as conclusões que a gente pode tirar a partir daí? Quanto mais intenso, mais gasto calórico. E eu ainda tenho menos tempo para fazer isso. Quando eu tenho exercício mais intenso, menos gordura eu uso durante a sessão. Isso é verdade. O exemplo que nós temos são 7%. Só que tem um detalhe. Na recuperação, a fase em que eu tenho o EPOC, a gordura é metabolizada. Então não interessa o tipo de energia que você vai gastar durante o exercício. Não interessa tu me dizer que na caminhada inclinada o exercício queima mais gordura, porque no total ele não vai gastar mais energia. No total ele não vai fazer isso. Tá? Porque é isso que conta, o gasto energético total. E eu quero te dizer mais uma coisa importante, gente. Eu já venho falando isso há muito tempo. Isso aqui é um artigo que eu apresentei no primeiro vídeo do meu terceiro ano, que é uma baita de uma meta-análise que tem uma overview, né? Ela é acima de uma meta-análise, uma revisão, em que ela usou 12 revisões, ela revisou 12 revisões, um total de 149 artigos. E sabe o que eles encontraram aqui? O exercício, a perda de peso e a perda de gordura, ela é muito pequena quando a gente pensa somente na efetividade do exercício. A perda de peso vai de 1,5 kg a 3,5 kg. A perda de gordura vai de 1,3 a 2,6 kg de gordura. Nós perdemos muito pouco com o exercício. Então essa conta matemática de quanta caloria eu gasto, não é bem assim que funciona. Não é bem assim. E inclusive nas conclusões eles trazem, relativa, pequena magnitude relativa. A gente perde apenas poucos quilos com exercício. O exercício não é feito só para emagrecer, ele emagrece um pouco. Ele é feito para dar saúde, para dar disposição, para dar vigor para a pessoa, para ela viver mais anos e viver melhor. Este é o papel do exercício e eu acredito que esse é o foco que nós, profissionais de educação física, temos que ter. Alie uma dieta ao seu trabalho e consiga um emagrecimento com mais consistência. Né? Então, assim, aplicações práticas. Exercício físico de forma isolada contribui pouco no emagrecimento. Alie dieta hipocalórica ao treinamento. Consulte seu nutricionista. Importante, quanto maior a duração, numa mesma intensidade, ou quanto maior a intensidade na mesma duração, maior o gasto energético, ou mais forte, ou mais tempo. Uma coisa muito importante, tá? Avaliar se teu cliente, se você está apto para fazer o exercício mais intenso. Eu acho que a estratégia 3, 12, 30, ótima. Mentira, 12, 3, 30. Eu acho ela ótima. Você inclina, você faz um esforço grande, cardiovascular legal, você não judia tanto as suas articulações, é uma ótima alternativa para quem se adapta melhor a essa estratégia. Então, nem todos vão poder correr, nem todos vão poder correr em alta intensidade. Ache a melhor estratégia para você. Pode ser na duração, pode ser na intensidade. Você, junto com o seu professor, deve achar este caminho. Né? Lembrando que doses exageradas podem oferecer riscos. Considere a preferência e o tempo disponível. Às vezes uma corridinha rápida é melhor do que uma caminhada de 1 hora. Umas vezes é melhor tu escutar o que o teu cliente... Ele prefere um HIIT do que uma contínua, ele prefere uma caminhada inclinada, ele prefere um elíptico, enfim, escute o seu cliente. E o principal, o melhor exercício é aquele que a gente faz. Este é o melhor exercício. Então, ache aquele exercício que você gosta de fazer, prescreva o exercício para o seu cliente, aquele que ele gosta de fazer. Se liga, balanço energético não é bem assim que funciona, tá? E sempre respeite a individualidade. Então, gente, deixa eu tomar um gole aqui. Esse assuntinho aqui, a gripe pegou, gente.
Esse assuntinho aqui é muito cuidadoso quando você vai entender. Existem narrativas que são tendenciosas, que tentam passar para nós uma informação que não é bem assim. Fica ligado, hein? Vai sair o meu curso Prescrição de Exercício para a Saúde em Academias. Via Meeting, Brasil inteiro, eu tô te esperando, hein? Fica ligado. Não te esquece de se inscrever, compartilha, curte, divulga meu trabalho, te agradeço pela força. Gente, era isso. Espero que tenha gostado do material. Um material especial que eu fiz para ti. Uma aula um pouco mais longa, mas eu tenho certeza que tu curtiu e aprendeu um monte de coisa. Valeu, tamo junto, um abraço.